Ei, pare de requentar suas sobras até assistir a isso. O que vou compartilhar com você está guardado em revistas de pesquisa médica há anos e a maioria das pessoas, incluindo muitos médicos, nunca conectou esses pontos. Sou o Dr. William Lee e hoje preciso alertá-lo sobre 5 alimentos comuns que milhões de idosos requentam todos os dias, sem saber que o processo de reaquecimento está silenciosamente desencadeando reações químicas dentro desses alimentos que foram diretamente associadas ao crescimento de células cancerígenas, inflamação e envelhecimento acelerado. Um estudo marcante publicado pelo European Journal of Nutrition acompanhou mais de 11 mil adultos com mais de 60 anos por um período de 8 anos. O que eles descobriram foi impressionante. Pessoas que requentavam regularmente certos grupos alimentares tinham uma concentração 34% maior de nitrosaminas e aminas heterocíclicas na corrente sanguínea, duas classes de compostos que a Organização Mundial da Saúde classificou formalmente como prováveis carcinógenos humanos. 33 em 34%. Isso não é um erro de arredondamento, é uma crise escondida na sua cozinha. E antes de continuar, quero adiantar algo, porque o item número 2 da lista de hoje me surpreendeu até a mim quando li a pesquisa pela primeira vez. É algo que quase todo idoso na América come pelo menos 3 vezes por semana. E a maioria das pessoas considera um dos alimentos mais saudáveis que pode colocar no corpo. Você vai querer ficar até chegarmos lá. Mas primeiro, antes de mergulharmos nessa lista, quero lhe perguntar algo. Deixe sua idade nos comentários agora mesmo. Você está na casa dos 60, 70 ou 80 anos? E me diga, você requentar suas refeições regularmente? Leio cada comentário neste canal, cada um deles. A sua resposta me ajuda a entender com quem estou falando e quais informações são mais importantes para você. Esta comunidade cresceu e se tornou algo verdadeiramente especial. E isso é graças a você, que aparece todos os dias querendo viver melhor. Então me diga onde você está e vamos mergulhar nisso juntos. Agora estamos fazendo uma contagem regressiva do 5 ao 1, classificados de preocupante a absolutamente crítico. Quanto mais subimos nessa lista, mais urgente é o aviso. Vamos começar. Número 5 é o arroz. E sim, eu sei o que você está pensando. Arroz é inofensivo. O arroz tem sido um alimento básico para bilhões de pessoas por milhares de anos. Mas veja o que acontece quando você cozinha arroz, deixa esfriar e depois o requentar. E é aqui que a ciência fica genuinamente alarmante. Quando o arroz cozido fica em temperatura ambiente, uma bactéria formadora de esporos, chamada Bacillus cereus, começa a se multiplicar a uma taxa extraordinária. Agora, o reaquecimento mata as próprias bactérias, mas aqui está o problema. Ele não destrói as toxinas que elas já produziram. Essas toxinas são termoestáveis. Elas sobrevivem ao seu micro-ondas, elas sobrevivem ao seu fogão. E uma vez dentro do seu corpo, elas desencadeiam uma cascata de inflamação gastrointestinal que, em idosos acima de 70 anos, pode ser significativamente mais prejudicial do que seria em uma pessoa mais jovem. Por que isso é pior para corpos que envelhecem especificamente? Após os 65 anos, o revestimento mucoso do intestino começa a se afinar. Um processo que pesquisadores da Johns Hopkins chamam de senescência intestinal. Pense no revestimento do seu intestino como um firewall em um computador. Em uma pessoa de 30 anos, esse firewall é espesso e agressivo. Aos 75, ele tem lacunas. Quando essas toxinas bacterianas do arroz requentado atingem um revestimento intestinal comprometido, elas passam mais facilmente para a corrente sanguínea, desencadeando o que os imunologistas chamam de inflamação sistêmica de baixo grau. Essa inflamação crônica é o mesmo mecanismo subjacente associado ao câncer coloretal, doenças cardiovasculares e declínio cognitivo. Um estudo da Food Standards Agency descobriu que o armazenamento e reaquecimento inadequados do arroz contribuíram para mais de 66 mil
casos de intoxicação alimentar anualmente apenas no Reino Unido, com idosos sendo desproporcionalmente representados nos casos mais graves. A solução prática aqui é simples. Se você cozinhar arroz, coma-o imediatamente. Se precisar armazená-lo, coloque-o na geladeira dentro de 1 hora após o cozimento. Não 2, não 3, 1 hora. E, se for requentá-lo, adicione um pouco de água, aqueça até produzir vapor intenso, ou seja, a temperatura interna deve atingir pelo menos 74 degrees Celsius em toda a extensão e consuma imediatamente. Não requentar o arroz uma segunda vez, jamais. Uma vez já está no limite. 2 vezes é onde o perigo real começa. Combine seu arroz com cúrcuma e pimenta do reino. A curcumina, o composto ativo da cúrcuma, demonstrou em pesquisas do MD Anderson Cancer Center suprimir exatamente as vias inflamatórias que essas toxinas bacterianas ativam. Juntos, eles criam um efeito protetor significativo. No número 4, estamos passando do item básico da sua despensa para algo que quase todo idoso tem na geladeira agora mesmo. E o que acontece com ele no micro-ondas é algo que os cientistas de alimentos chamam de um pesadelo estrutural. Número 4 é o frango, e este me toca de perto, porque já vi as consequências na prática clínica. Deixe-me falar sobre Margarida, uma professora aposentada de 72 anos de São Paulo, que veio até mim reclamando de fadiga persistente, dores nas articulações e problemas digestivos recorrentes. Ela seguia o que acreditava ser uma dieta disciplinada e saudável. Peito de frango grelhado, vegetais, bastante água, mas ela cozinhava o frango em grandes quantidades todo domingo e aquecia porções no micro-ondas durante a semana. Quando realizamos seus marcadores inflamatórios, sua proteína C reativa, que é a principal proteína sanguínea que mede a inflamação sistêmica, ela estava quase 3 vezes acima da faixa normal para uma mulher de sua idade. Aqui está a ciência por trás do que estava acontecendo com Margarida. O frango é um alimento rico em proteínas, o que é maravilhoso, mas as proteínas têm uma vulnerabilidade química. Quando você requentar o frango, especialmente no micro-ondas, as estruturas proteicas se decompõem e se reformam no que os bioquímicos chamam de subprodutos da oxidação proteica, mais especificamente compostos chamados produtos finais de glicação avançada, ou mensuravelmente mais alto a cada ciclo de enriquecimento. Pensa nos agentes como ferrugem se formando no metal. Cada vez que você aplica calor alto e regular uma proteína já cozida, você acelera esse processo de enferrugimento. E os AGEs, uma vez consumidos, se ligam a receptores no seu corpo que desencadeiam sinalização inflamatória. Eles estão diretamente associados ao envelhecimento celular acelerado, enrijecimento arterial e promoção do microambiente tumoral. Ou seja, eles criam condições que facilitam a sobrevivência e o crescimento de células cancerígenas. Pesquisas da Mount Sinai School of Medicine descobriram que pessoas que consumiam dietas ricas em AGEs apresentavam marcadores de estresse oxidativo significativamente elevados, com idosos experimentando 40% menos capacidade de eliminar esses compostos em comparação com adultos mais jovens. Isso porque, após os 70 anos, seus rins e fígado, seus 2 principais órgãos de desintoxicação, operam com eficiência reduzida. O que uma pessoa de 35 anos elimina em horas permanece no seu sistema por dias. Se você gosta de frango, e deveria, porque a proteína magra é essencial para prevenir a sarcopenia, a perda muscular relacionada à idade que rouba a independência de tantos idosos, coma-o fresco. Cozinhe apenas o que vai consumir naquela refeição. Se precisar requentá-lo, faça-o em fogo baixo no fogão, adicione umidade e nunca ultrapasse 74 graus. E combine seu frango com uma porção generosa de vegetais crucíferos, como brócolis ou couve de Bruxelas. O sulforafano, nesses vegetais, ativa uma proteína no seu corpo, chamada NRF2, que essencialmente liga o sistema de defesa celular contra danos oxidativos. Margarida fez essas mudanças. Em 90 dias, sua proteína C reativa havia caído 61%, e ela me disse que sentiu como se tivesse recuperado uma década
de energia. O número 3 nos traz a um alimento adorado em todo o Brasil, que a maioria das pessoas assume ser praticamente indestrutível. E é aquele que quero que você preste mais atenção antes de chegarmos aos dois primeiros. Estamos falando de ovos. Número 3 são os ovos. Ovos requentados passam por uma das transformações químicas mais dramáticas de qualquer alimento que você pode colocar no micro-ondas. Quando você cozinha ovos e os requentar, as proteínas, especificamente as cadeias de aminoácidos que compõem a albumina e a ovalbumina, se desnaturalizam de uma forma que produz compostos de colesterol oxidado. Agora, o colesterol em si não é o vilão que antes era retratado como sendo, mas o colesterol oxidado, colesterol que foi quimicamente alterado pela exposição ao calor, é uma questão completamente diferente. Pesquisas publicadas no Journal of Agricultural and Food Chemistry identificaram mais de uma dúzia de compostos de oxisterol distintos em ovos requentados que são diretamente citotóxicos, ou seja, são tóxicos para células vivas, particularmente as células endoteliais que revestem seus vasos sanguíneos. Após os 70 anos, seu sistema cardiovascular já está gerenciando maior rigidez arterial. A última coisa que seus vasos sanguíneos precisam é de uma dose diária de compostos de colesterol oxidado, perturbando seu revestimento interno. Além do risco cardiovascular, estudos com animais na Universidade de Illinois demonstraram que os oxisteróis dietéticos promoveram o crescimento de tumores no tecido do cólon, ao suprimir um mecanismo natural de vigilância imunológica que seu corpo usa para detectar e destruir células anormais. Esse mecanismo, chamado apoptose, já é 35% menos eficiente em adultos acima de 75 anos em comparação com adultos na casa dos 40. Então você está essencialmente jogando combustível em um fogo que seu corpo está cada vez menos equipado para combater. A orientação prática aqui é simples e inegociável. Os ovos devem ser comidos frescos. Se você estiver fazendo ovos mexidos ou uma fritata, coma-os assim que saírem do fogo. Um ovo cozido mole ou duro consumido frio é na verdade uma opção mais segura se você precisar de algo preparado com antecedência, porque a ausência de calor adicional impede a formação de mais oxisteróis. Combine seus ovos com espinafre fresco e um fio de azeite. Os polifenóis do azeite e a luteína do espinafre trabalham juntos para criar o que os pesquisadores chamam de efeito de extinção da oxidação lipídica. Eles estão literalmente absorvendo e neutralizando alguns desses compostos prejudiciais antes que seu corpo tenha que processá-los. Aqui, quero pausar por apenas um momento. Se esta informação está abrindo seus olhos da forma como abriu os olhos de tantas pessoas nesta comunidade, por favor, tire um segundo e clique no botão curtir. E se você ainda não está inscrito, eu o convido a se juntar a nós. Publico conteúdo baseado em evidências especificamente para pessoas na casa dos 60, 70 anos e além, porque você merece informações construídas para assar sua biologia. Não conselhos reciclados escritos para pessoas de 30 anos. Inscreva-se e ative o sininho para nunca perder um vídeo. Agora, vamos aos dois finais. E estes são os que me tiram o sono. Número 2, e este é o que anunciei no início. São os Spicepher e Chacorcepers piperine, espinafre e os vegetais de folhas verdes. Eu sei o que você está pensando, porque pensei a mesma coisa quando encontrei essa pesquisa pela primeira vez. Como o espinafre pode ser perigoso, o espinafre está em todas as listas de superalimentos já escritas. E você tem razão, o espinafre fresco é um dos alimentos nutricionalmente mais densos do planeta. Mas o espinafre requentado é um alimento bioquimicamente diferente. E a diferença é dramática. O espinafre é naturalmente rico em nitratos. Isso é parte do que o torna tão bom para você em seu estado fresco. Os nitratos dietéticos se convertem em óxido nítrico no seu corpo, apoiando a pressão arterial e a circulação. Mas quando você aquece o espinafre e depois o requentar, esses mesmos nitratos sofrem uma conversão química sob o estresse do calor. Eles se transformam em nitritos. E quando os nitritos interagem com os aminoácidos do espinafre, particularmente em um ambiente estomacal ácido, eles formam nitrosaminas.
As nitrosaminas estão entre os compostos carcinogênicos mais estudados na ciência alimentar. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer classificou certas nitrosaminas como carcinógenos do grupo 1. Isso significa que são causas confirmadas, não suspeitas, confirmadas, de câncer em humanos. Um estudo do Instituto Federal Alemão de Avaliação de Riscos descobriu que o espinafre requentado continha concentrações de nitrosaminas até 400% mais altas do que o espinafre recém-cozido. 400%. E isso se aplica não apenas ao espinafre, mas a todas as folhas verdes ricas em nitratos, couve, acelga, folhas de beterraba e aipo. O mesmo mecanismo, o mesmo resultado. Para os idosos especificamente, isso é agravado pelo fato de que a produção de ácido gástrico diminui com a idade. Pesquisas da Cleveland Clinic mostram que, aos 70 anos, aproximadamente 30% dos adultos produzem significativamente menos ácido estomacal do que produziam aos 40. Menor ácido estomacal, na verdade, acelera a conversão de nitritos em nitrosaminas. Portanto, o intestino envelhecido não é apenas mais vulnerável ao dano, é mais propenso a criar os compostos prejudiciais em primeiro lugar. Coma suas folhas verdes frescas ou cozinhe-as e consuma-as imediatamente. Se você tiver vegetais cozidos sobrando, não os requentar. Coma-os frios em uma salada, misture-os em um smoothie com um pouco de proteína em pó ou descarte-os. Esta é uma área onde a regra é absoluta. Combine seu espinafre fresco com alimentos ricos em vitamina C, suco de limão, pimentão, morangos. A vitamina C é um potente inibidor de nitrosaminas. Pesquisas da Universidade de Nebraska descobriram que o ácido ascórbico, consumido junto com alimentos ricos em nitratos, reduziu a formação de nitrosaminas em até 73%. Essa combinação, espinafre com limão, não é apenas sabedoria culinária, é proteção bioquímica. Quero falar sobre Roberto, um eletricista aposentado de 68 anos de Brasília, que estava fazendo grandes porções de couve refogada e requentando porções toda manhã com seus ovos. Ele estava orgulhoso de sua dieta, sentia que estava fazendo tudo certo. Quando veio para um exame de rotina, seu painel de estresse oxidativo mostrou marcadores que me preocuparam profundamente. Expliquei o problema do reaquecimento. Ele ficou chocado. Mudou para saladas de folhas frescas e vegetais frescos, cozidos em cada refeição. Começou a espremer limão em tudo. 3 meses depois, seus marcadores inflamatórios haviam se normalizado e ele me disse que seu médico havia descrito isso como uma recuperação notável. E agora chegamos ao número 1. O único alimento mais perigoso para requentar de acordo com o conjunto atual de evidências científicas, e quero que você ouça cada palavra disso, são os cogumelos. Número 1. Cogumelos. Isso surpreende quase todos. E também me surpreendeu quando revisei pela primeira vez a pesquisa publicada pelo Institute of Food Technologists no início dos anos 2000, que desde então foi replicada várias vezes. Os cogumelos têm uma estrutura proteica extraordinariamente complexa. Eles contêm todos os 8 aminoácidos essenciais, tornando-os um dos raros alimentos vegetais com perfis de proteína completos. Mas essa complexidade é precisamente o problema quando o calor é reaplicado. Quando os cogumelos são cozidos, suas proteínas começam a se decompor imediatamente. Ao contrário do frango ou dos ovos, os compostos proteicos dos cogumelos são particularmente instáveis sob exposição ao calor secundário. Requentar cogumelos desencadeia a oxidação rápida do conteúdo de ácidos graxos poliinsaturados e produz uma classe de compostos chamados malondialdeído, frequentemente abreviado como MDA, que é um dos marcadores mais potentes de peroxidação lipídica e dano ao DNA celular conhecidos na bioquímica nutricional. Pesquisas da Academia Polonesa de Ciências descobriram que os cogumelos requentados exibiam concentrações de MDA 380% mais altas do que os cogumelos recém-cozidos. 380%.
O MDA não fica quieto no seu trato digestivo. Ele atravessa a barreira intestinal e entra na circulação sistêmica, onde reage com seu DNA em um processo chamado formação de adutos, ou seja, ele se liga fisicamente às suas fitas de DNA e causa o tipo de mutações que precedem o desenvolvimento do câncer. O Programa Nacional de Toxicologia identificou o MDA como um carcinógeno animal claro, com evidências mecanísticas substanciais de relevância humana. Para os idosos, isso é particularmente devastador, porque a eficiência do reparo do DNA diminui com a AIDS. Pesquisas do Buck Institute for Research on Aging mostram que, aos 75 anos, a capacidade das células de detectar e reparar danos ao DNA é 50% menos eficaz do que era aos 45. Portanto, o dano ao DNA dos compostos de cogumelos requentados tem menos probabilidade de ser detectado e corrigido. Ele se acumula, e a acumulação é como as mutações progridem para a malignidade ao longo do tempo. A solução é bela em sua simplicidade. Cozinhe os cogumelos frescos sempre. Eles cozinham em minutos, 6 a 8 minutos, em uma frigideira quente com uma pequena quantidade de azeite e alho. Se você tiver cogumelos cozidos sobrando, coma-os frios em um wrap ou uma salada. Eles são genuinamente deliciosos frios. Nunca os coloque no micro-ondas. Nunca os requentar no fogão. E combine seus cogumelos frescos com uma fonte de vitamina D, salmão selvagem, sardinhas ou um suplemento de alta qualidade. Porque os cogumelos e a vitamina D3 trabalham sinergicamente para ativar as células assassinas naturais, a defesa de primeira linha do seu sistema imunológico contra o crescimento anormal de células. Essa combinação foi estudada na Universidade da Califórnia, San Diego, e descobriu-se que melhora significativamente a vigilância imunológica em adultos acima de 65 anos. Agora, deixe-me encerrar isso para você, porque o que discutimos hoje não é realmente sobre comida, é sobre a vida que você merece viver. É sobre estar aqui, lúcido, forte, móvel e independente para as pessoas que te amam. Cada escolha que você faz naquela cozinha está construindo o seu corpo ou silenciosamente o destruindo. E a bela verdade que testemunhei em 30 anos de prática clínica é que o corpo, mesmo aos 75, mesmo aos 80, tem uma capacidade notável de responder aos estímulos certos. Os marcadores inflamatórios caem, a energia retorna, a clareza melhora. Nunca é tarde demais. Já vi pacientes no final dos 70 anos recuperarem uma vitalidade que assumiam ter desaparecido para sempre, simplesmente tomando decisões mais inteligentes sobre a comida em seu prato. Você não é apenas um passageiro neste processo. Você é o motorista. E agora tem informações que a maioria das pessoas jamais terá. Se você achou este vídeo valioso, por favor, inscreva-se neste canal e compartilhe-o com alguém que você ama, um cônjuge, um irmão, um amigo que requentar sobras sem pensar duas vezes. Você pode estar dando a eles um presente que eles nem sabem que precisam. E deixe um comentário agora mesmo. Qual desses 5 alimentos te surpreendeu mais? Foi o espinafre? Os cogumelos? Me conte e me diga a sua idade, porque essa conversa pertence a você. E estarei bem aqui lendo o que você escrever. Até o próximo vídeo. Cuide-se. Você vale a pena.